E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos parábola, estudarmos as cônicas, especificamente parábola, tá? Nossa última aula sobre parábola, próxima aula já veremos com outra cônica, a elipse, beleza? Se liga! Então, trago agora a aula com exemplos. Na aula passada vimos uma expansão, por assim dizer, das equações reduzidas da parábola com o vértice na origem. Vimos agora com o vértice fora da origem, a partir de translações. Esse processo de translação ele ocorrerá também para a elipse e também para a hipérbole, tá? São as outras cônicas que veremos na sequência. Se liga! Primeira questão: determine a equação e as coordenadas do vértice da parábola que tem foco no ponto f de 1 e 5, coordenadas 1 e 5, e reta diretriz de equação y igual a menos 3. É uma questão que eu aconselho fazer o esboço para enxergar a situação. Mas antes disso, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Se eu tiver uma equação, por exemplo, desse jeito, x ao quadrado menos 2 igual a 8y mais 1. É uma equação parecida com a que vimos na aula anterior, é porque eu não fiz um exemplo com essa situação. Antes de prosseguir para a questão, se eu der uma equação, você deve olhá-la e enxergar a equação de uma parábola. Quais são as características de equação de uma parábola? É uma equação onde uma das variáveis está ao quadrado e a outra variável está em primeiro grau, tá? Nesse caso aqui, essa parábola, ela tem comportamento de vértice fora da origem, porque eu estou trabalhando com subtrações, ó. Eu tenho x menos 1, 2. Significa que o meu x0 é 2 e um y mais 1. E o meu y0 é menos 1. Entendeu? Y mais 1. Tá? Então, nessa parábola aqui, eu já estou enxergando que o vértice dela está no ponto 2, porque o x0 é 2, e menos 1, porque o y0 é menos 1. Tá? Com essa informação, e além disso sabendo quem está ao quadrado, a variável x. Se a variável x está ao quadrado, o comportamento da parábola será o quê? Para cima ou para baixo, que a variável x está ao quadrado. Se fosse o contrário, se fosse a y, era para a direita ou para a esquerda. Tá? É a variável x que está ao quadrado, para cima ou para baixo. Para onde? Como aqui eu tenho um valor positivo, isso porque está no formato arrumadinho, tá? Depois a gente vai ver em formatos desarrumados e a gente vai ter que arrumar ainda nessa aula. Olha só, como aqui eu tenho o valor do 4c na frente dele, um sinal positivo, significa que a parábola terá concavidade para cima. A propósito, eu posso dizer que o c dessa parábola vale o quê? Vale 2. Tá? Se liga. Então, fazendo o esboço dela, vou marcar o meu vértice, 2 e menos 1, aqui, nesse posicionamento, fazer bem pequenininho, só para a gente ilustrar essa situação. 2 e menos 1. Como a parábola ela tem concavidade para cima, tá? Ela terá eixo focal paralelo ao eixo que y. Nesse caso, onde o x está ao quadrado, ou o eixo focal está no próprio eixo y, ou é paralelo ao eixo y. Será paralelo se o vértice estiver fora da origem, que é o caso. Tá? Se estivesse aqui na origem, o foco estaria no eixo y. Mas como está fora da origem, o foco está numa reta paralela ao eixo y. Então, eu vou traçar algo desse tipo aqui. Ó. Aqui está o vértice. A minha parábola vai ter esse comportamento. Eu não vou nem me preocupar com os detalhes aqui de interseção com o eixo x ou com o eixo y, enfim. Só quero marcar os elementos principais. Eixo x, eixo y, origem. Bom, já sei o vértice. Onde estará o foco? Como o C é 2 e o C é a distância do foco
para o vértice. Aqui é um tamanho 1, vai para onde? Com mais 1, para ficar um tamanho 2, vai para 1. Então, ó, o meu foco está aqui nesse ponto. Ou seja, o foco tem coordenadas 2 e 1. Apenas observando a equação eu consigo fazer várias coisas. Além disso, onde é que está a diretriz? A diretriz está onde? Se o foco está aqui acima, por quê? Porque eu sei que o foco não foi para baixo, porque a concavidade é para cima. Se a concavidade fosse para baixo, se aqui fosse negativo, a distância C desceria 2 unidades. Tá? E aí eu acharia o foco. Bom, logo, se o foco está para cima, a diretriz está para baixo, né, antes do vértice, a mesma distância. Então, aqui é a reta D, a reta diretriz, que corta o eixo Y onde? Em menos 3, porque também é um tamanho 2. Tá? Logo, a equação da diretriz é Y igual a menos 3. Pronto. Bem simples construir essa parábola com esses elementos. Não faz parte desse exemplo. Agora eu volto para o exemplo que eu trouxe para ilustrar a nossa situação. Beleza? Vamos para o exemplo. Então, de novo, eu quero determinar a equação, diferente da situação que eu fiz aqui. Determinar a equação e as coordenadas do vértice da parábola, que tem foco no ponto F1 e 5, e a reta diretriz de equação y igual a menos 3. Olha que coincidência. Foi coincidência, gente, que eu chutei aquela equação ali na hora agora. Olha só. Então, o que eu aconselho? Você marcar esses itens no plano cartesiano. Marcaremos então. Conhecer sobre os elementos é importantíssimo para fazer esse tipo de questão com as cônicas. Foco está em 1 e 5. Pronto. Foco está aqui. Diretriz é a reta y igual a 3. Vou botar y igual a 3 aqui. Pronto. Essa é a diretriz. 3 não, menos 3. Bom, a gente sabe que o eixo focal ele é uma reta que é perpendicular à reta diretriz. Eu tenho foco, né? A gente viu pela construção de parábola, ok? A gente sabe que esse tamanho aqui, eu não tenho vértice, não foi dado o vértice, mas eu posso achar o vértice facilmente. Eu sei que esse tamanho aqui é um tamanho 2C, não é? Que é o tamanho de quem? Do segmento que vai do foco até a reta diretriz. Se eu achar a metade desse tamanho, eu sei exatamente onde vai estar o vértice, que está na metade desse tamanho. Bom, como eu estou fazendo a marcação aqui, eu consigo facilmente perceber, ó, aqui é 1. Então aqui é um ponto também de coordenadas 1 e menos 3. E aqui é um ponto de coordenadas 1 e 5. Se eu quiser, eu posso calcular essa distância de ponto a ponto pela fórmula, mas também eu posso, como é um segmento paralelo ao eixo Y, tá? Eu consigo perceber facilmente que é um segmento paralelo ao eixo Y, até porque a gente só conhece equações de reta assim, e pela ideia da reta diretriz. Se o eixo focal estiver paralelo ao eixo Y, a reta diretriz vai estar paralela ao eixo X, e vice-versa. Se o eixo focal estiver paralelo ao eixo X, a reta diretriz vai estar paralela ao eixo Y, tá? Que são os modelos de equações de formatos, de esboços de parábolas que teremos. Bom, então, essa distância aqui facilmente eu observo que vale o quê? 8. Portanto, o C vale quanto? O C vale 4. Tá? Ó, de menos 3 a 5, 8. Logo, o meu vértice vai ser posicionado onde? 4 unidades. Ou 4 abaixo do foco, ou 4 acima da reta. Dá no mesmo. 4 abaixo do foco vai para onde? Vai para 1. Pronto. Então, meu vértice vai estar aí. Aí, agora, eu vou estabelecer. O meu desenho de parábola vai ter concavidade para baixo, vai ter concavidade para cima.
Para cima, óbvio. Se a diretriz está posicionada aqui, a parábola não pode cortar a diretriz. Ela vai em direção ao foco. Logo, o comportamento é esse, mais ou menos. Né? Mais ou menos. Mas o que a questão quer? A questão quer as coordenadas do vértice, e eu já achei, o vértice tem coordenadas 1 e 1, tá? E também quer a equação dessa parábola. Pronto, se eu tenho esses elementos, eu tenho a equação. Eu já sei que a parábola tem concavidade para cima, então a variável x que está ao quadrado, tá? Eu já conheço o formato, quando está fora da origem. Qual é o formato? X menos x0 ao quadrado, para essa situação da concavidade para cima, 4c y menos y0. Logo, qual vai ser a equação da minha parábola nessa situação? X menos 1 ao quadrado, que é o x0, que é o x do vértice, igual a 4c. Como c vale 4, 16 y menos 1 também, porque y0 vale 1. Pronto. Aqui é a equação da parábola que eu estou procurando, beleza? Bem tranquilo. Vamos fazer mais um exemplo. Então, pessoal, fazendo essa segunda questão, o que é que temos? Se uma parábola tem como equação essa expressão, determine as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco, a equação da reta diretriz e a equação do eixo de simetria. Quando eu falo em eixo de simetria, eu estou falando em eixo focal, tá? Então eu quero a equação do eixo focal. Bom, o que é que eu tenho diferente? Eu tenho uma equação no formato geral da parábola que ainda não vimos. Mas basicamente essa equação, que nem na circunferência, no nosso estudo de circunferência, é pegar aquela equação com produtos notáveis, tá? E desenvolver, distribuir, tá? Só mudar a organização. Então o que é que eu sugiro? A gente está acostumado a enxergar os elementos vértice e Czinho para encontrar o foco facilmente e diretriz no formato mais reduzido, mais compactado, tá? Que é o formato que acabamos de ver na aula anterior e nas aulas anteriores, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou tentar reescrever aquele formato. Aquele formato, ele tem subtrações ao quadrado e, no caso da parábola, apenas uma subtração ao quadrado, ou em x ou em y. Então, o que é que eu sugiro? Nesse caso, observando essa equação e já sendo dito que é uma parábola, desconfiamos que é uma parábola por quê? Porque tem apenas uma das variáveis ao quadrado. A outra variável que figura, ela está aqui, mas ela não está ao quadrado. Não confunde com uma circunferência, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, trata-se de uma parábola, onde a variável que está ao quadrado é a variável x, e aí eu vou aplicar o meu processo já conhecido de completar quadrados apenas na variável x e arrumar essa equação de tal maneira que eu enxergue os elementos vértice e o c. Tá? Então, completando quadrados apenas para o x, no caso, então, completando quadrado, eu não vou precisar completar quadrado para o y, porque y é a variável em primeiro grau. Então, completando quadrados, eu tenho aqui 4x, isso é 2 vezes 2 vezes x, então eu completo com 4, que é o quadrado de 2, e tiro 4. Tá? Automaticamente, o que é que eu tenho? Esse trinômio vira x menos 2, porque aqui ó, é menos ao quadrado igual. Igual não, menos 12, fazer bem devagar. Menos 12. Tudo bem? Igual a zero. Passando o que é variável y para o primeiro membro, ou para o outro membro, que é a variável em primeiro grau, eu terei x menos 2 ao quadrado igual a 12y mais 12. Arrumando mais ainda, o que é que eu tenho? X menos 2 ao quadrado igual. Pondo 12 em evidência, porque eu tenho que ter coeficiente para o y apenas igual a 1, para deixar naquele formato. Pondo 12 em evidência, fica y mais 1. E agora eu chego no formato que eu conheço das aulas anteriores. Desse formato, eu já consigo enxergar o quê? Que o vértice tem coordenadas 2 e
2 e menos 1. Tá? Além disso, eu sei que o 4C vale 12, implicando que C vale 3. Colocar nesse formato é necessário para a gente. Beleza? Bom, aí eu faço o esboço para me ajudar nas demais coisas. Olha só, como o x está ao quadrado, é uma parábola com eixo focal paralelo ao eixo y, ou no eixo y. Nesse caso, paralelo, porque o vértice não está na origem. Tá? Então, como aqui é um valor positivo na frente da variável em primeiro grau, tá? A variável y, no caso, significa que a concavidade será para baixo, ou, perdão, para cima. Então, fazendo o esboço, eu tenho, bem similar ao que já fizemos, eu tenho o ponto de coordenadas 2 e menos 1 como vértice, a concavidade estará para cima, o foco, eu vou caminhar 3 unidades para cima, ou seja, vai cair aqui em 2, porque eu vou de menos 1 até 2, dá 3 tamanho, e vou descer 3 unidades. Com isso eu terei o que? Aqui o posicionamento em menos 4 da reta diretriz. Tá? Eixo X, eixo Y, origem. Pronto. O desenho ficar um pouquinho mais bonitinho. Não está passando pela origem não, viu? Essa parte aqui do interceptar os eixos eu não preciso ser muito rigoroso não, porque eu só quero conhecer os elementos principais da parábola e o posicionamento dela no plano, tá? Então, isso eu já tenho como resposta que foi solicitado pela questão. Fazendo o esboço e colocando esses dados, eu cheguei o quê? Que o vértice tem coordenadas 2 e 2. É o mesmo x do foco, ou do vértice, e mais esse 2 a partir de pensar no C. A reta diretriz tem a equação que y igual a menos 4. Beleza? E o que mais a questão pede? A equação do eixo de simetria. O eixo de simetria é esse eixo aqui, ó. É o chamado eixo focal, tá? Então ele tem a equação, é uma reta que passa, ó, eixo de simetria. É uma reta que passa por 2, por x igual a 2, tá? Então a equação do eixo de simetria é x igual a 2, uma reta paralela ao eixo y, tá? É isso. Bem tranquilo, bem bacana, a gente completou quadrados, a gente vai fazer isso também com elipse, vai fazer com hipérbole, assim como fizemos com circunferência. É uma mão na roda completar quadrados ao trabalhar com cônicas em geral. Beleza? É isso. Vou finalizar por aqui. Próxima aula a gente já vem com a abordagem de elipse. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula, galera. Valeu!